É muito provável que o que eu vá dizer nesse vídeo não tenha chegado ainda no Brasil e provavelmente não vai ganhar o destaque que merecia. Mas hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 15 de agosto de 2025, uma guerra de grandes proporções pode iniciar no Líbano a qualquer momento. É um verdadeiro genocídio anunciado e ninguém vai saber. Só depois, quando acontecer. Não sai daí, que a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pois é, uma guerra de grandes proporções acontecerá no Líbano muito em breve. E o mundo provavelmente vai ficar quieto. A organização terrorista Hezbollah, por meio do seu chefe da organização, disse que não restará uma viva alma no Líbano se o governo libanês continuar insistindo na ideia de desarmar o Hezbollah. Vamos entender direitinho essa história, mas antes eu quero deixar um recado bem importante para você. Já imaginou você pegar o seu celular um belo dia, vai verificar o seu saldo na sua conta bancária e apareceu R$5.000 na sua conta? Fala para mim, é o sonho de muita gente para o fim do mês ou até para o início do mês? Vai fazer uma diferença grande na sua vida, ou vai pagar algumas contas atrasadas, ou vai comprar um presente numa hora especial? É exatamente o que está rolando na nossa quarta ação. Já passamos da metade da ação vendida e os números estão acabando. Por apenas R$5 você pode concorrer a R$5.000 no Pix. Eu vou ligar para você e vou entregar esse prêmio. O sorteio ele acontece pela Loteria Federal com toda a transparência possível e você vai colocar a mão, pode colocar a mão em R$5.000. Simples, o link está aqui embaixo na descrição. Os números custam a partir de R$5, R$5. E quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar. Não deixa passar. O link está aqui embaixo. Em breve sortearemos isso pela Loteria Federal. Vamos fazer o seguinte, vamos explicar mais ou menos o que aconteceu nessa linha do tempo. Tudo começou quando o Líbano decidiu, com um incentivo dos Estados Unidos, um plano do Donald Trump, de desarmar o Hezbollah, que é uma organização terrorista. Isso não resta dúvidas para ninguém. Só que aí começou a reação não só do Hezbollah, mas também do Irã. E agora o presidente do Líbano desafiou o Irã, que é o principal financiador do Hezbollah. Vamos para a matéria que saiu no The Times. Acho que é assim que pronuncia, o presidente do Líbano desafiou abertamente o Irã e diz que nenhum grupo armado é permitido no país. Olha a mudança aí do Líbano acontecendo, a chave virando. Resta saber qual foi o incentivo. O presidente libanês alerta alto funcionário iraniano visitante, ou seja, que foi até o Líbano, contra armar o Hezbollah e rejeita interferência do Irã, depois que Ali Larijani se opôs aos planos de desarmar seu representante terrorista. As coisas no Líbano estão pegando fogo. Nenhum grupo no Líbano tem permissão para portar armas ou depender de apoio estrangeiro, disse o presidente libanês a uma alta autoridade iraniana nessa última quarta-feira, dias após o gabinete libanês aprovar os objetivos de um roteiro apoiado pelos Estados Unidos para desarmar o grupo terrorista Hezbollah, alinhado ao Irã, em conformidade com uma resolução de 2006 do Conselho de Segurança da ONU. Só para você que não lembra o que aconteceu, Israel e o Líbano estão, na verdade o Hezbollah, estão em cessar-fogo desde novembro do ano passado. Israel
sacudiu a roseira do Hezbollah, matou diversos líderes, inclusive o líder maior do Hezbollah, e o Hezbollah ele passa por uma crise que nunca foi vista antes na organização em décadas. Então Israel conseguiu colocar a organização terrorista Hezbollah no nível mais baixo de organização, vamos dizer assim. E o Líbano, ele aprovou um plano para desarmar o Hezbollah até o final desse ano agora. Rapidinho, estamos em agosto, já é dezembro. E o Hezbollah já quicou. O Hezbollah já deu o seu ultimato. E eles estão realmente desesperados. Durante a reunião em Beirute, o secretário do principal órgão de segurança do Irã, o presidente do Líbano, alertou contra a interferência estrangeira nos assuntos internos do Líbano, dizendo que o país estava aberto à cooperação com o Irã, mas apenas dentro dos limites da soberania nacional e o respeito mútuo. Após a sua chegada em Beirute, o funcionário iraniano prometeu que seu governo continuaria a fornecer apoio após expressar oposição ao plano de desarmamento. Aí entra um segundo ponto. O Hezbollah levou a guerra para dentro do Líbano, para o governo, que não tinha absolutamente nada a ver com a situação. A guerra de Israel era contra um grupo armado, um grupo terrorista, chamado Hezbollah, que infelizmente controlou o país durante muito tempo e até está inserido no governo do Líbano. Mas agora parece que o Líbano recebeu um incentivo ou promessa de alguma coisa e prometeu desarmar o Hezbollah. Vamos passar para outra matéria? E aí é a página seguinte, que seria a ameaça do chefe do Hezbollah diretamente ao Líbano. O chefe do Hezbollah ameaça não ter vida no Líbano se o governo tentar apreender as armas. Isso é uma ameaça de um genocídio, de um claro genocídio. Acabar com a população do Líbano, caso o governo libanês insista em desarmar o Hezbollah. O que será que o mundo vai fazer? Vai pedir Líbano livre? Vai pedir a cabeça do chefe do Hezbollah? Não sei. Qual vai ser a reação da comunidade internacional com um genocídio anunciado? Isso é um genocídio anunciado. O chefe de uma organização terrorista dizer que não haverá vida em um país caso o governo insista em desarmar essa organização terrorista. Você consegue entender a clareza desse genocídio anunciado? Eu tenho certeza que essa situação não vai chegar nem aos ouvidos de metade dos países do mundo. Conto com a sua ajuda. Compartilha esse vídeo. E voltando, o Naim Qassem, que é o novo chefe do Hezbollah, depois que Israel mandou o Nasrallah para a terra do pé junto, ele alertou para não entregar o país a um agressor israelense insaciável, mas diz que o grupo terrorista ainda está aberto ao diálogo. Duvido muito. Desde o início, eu sei que esse grupo terrorista não está aberto ao diálogo. O líder do Hezbollah, Naim Qassem, ameaçou o governo libanês na sexta-feira por seus esforços para desarmar o seu grupo terrorista ligado ao Irã, alegando que não haveria vida no Líbano se as suas armas fossem tomadas à força. Qassem alertou que o Hezbollah lutaria para manter suas armas, dizendo que qualquer apreensão forçada levaria à agitação interna, prejudicando a segurança nacional do país. É sempre aquela mesma conversinha. As nossas armas da organização terrorista são para proteger a população. Mas a população não quer essas armas. Por quê? Essas armas elas são direcionadas para Israel. Essas armas são usadas para atacar Israel. E com isso, trazendo guerra, destruição e mortes para o Líbano, para a população do Líbano, que não tem nada, absolutamente nada, a ver com a organização terrorista.
E isso o país já decidiu que não quer, mas tem o apoio dos Estados Unidos por trás. Será que se o Hezbollah entrar em guerra com o governo libanês, será que os Estados Unidos entram nessa parada? Comenta aqui embaixo. O que você acha? Você acha que vai ter interferência dos Estados Unidos caso o Hezbollah cumpra a promessa de atacar toda e qualquer vida humana no Líbano, caso o governo libanês insista em desarmar essa organização terrorista? E aí, se os Estados Unidos entrarem nessa guerra, será que o Irã entra junto para defender o seu braço terrorista no Oriente Médio? O braço terrorista mais próximo de Israel, que é o Hezbollah, a organização terrorista mais organizada e a maior organização terrorista do planeta. Era há poucos meses atrás. Será que Irã e Estados Unidos vão se encontrar novamente em uma grande guerra para defender a população do Líbano? Comenta aqui embaixo. Eu tenho minha opinião, mas eu quero que você escreva aqui embaixo a sua opinião. É uma situação muito complicada e pode respingar aqui na gente, no norte de Israel principalmente, porque a gente está pertinho da fronteira do Líbano. Para quem não sabe, eu vivo a 9 quilômetros da fronteira com o Líbano e a cidade aqui sofreu bastante com a última guerra do Líbano. O Qassem ainda acusou o governo de ceder a Israel, dizendo que seus líderes estavam implementando uma ordem americano-israelense para acabar com a resistência, mesmo que isso levasse a guerra civil e conflitos internos. A resistência não entregará suas armas enquanto a agressão continuar, a ocupação persistir e nós lutaremos contra ela. Se necessário, para confrontar esse projeto americano-israelense, não importa o custo, disse o líder do Hezbollah, alertando o governo para não entregar o país a um agressor israelense insaciável ou a um tirano americano com ganância sem limites. Ou seja, o Líbano tem que ser controlado por uma organização terrorista e um país que mata gays. Direitos das mulheres não dá nenhum. Inclusive, as penas de morte, as eliminações no Irã aumentaram exponencialmente depois da guerra de 12 dias com Israel e também os Estados Unidos. E aí, a última reportagem que diz sobre essa questão da ameaça do Hezbollah, a reportagem diz o seguinte: com apenas uma perna para se sustentar, o Hezbollah pode não entregar suas armas sem lutar. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Se você puxar aqui no canal, lá atrás eu já havia falado isso. Eu não acreditava que o Hezbollah, que é uma organização terrorista que foi criada com a finalidade de destruir Israel, entregaria as armas simplesmente e falando assim, vou trabalhar, vou arrumar um emprego, vou entregar comida no iFood, ou vou trabalhar numa farmácia. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E se eles tiverem que sacrificar a própria população do Líbano, assim como o Hamas faz com a população de Gaza, eles farão. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles farão. Embora o grupo terrorista esteja em seu ponto mais fraco em décadas, ainda é forte o suficiente para enfrentar o exército encarregado de confiscar o seu armamento. Veja o que pode acontecer a seguir. Isso aí eu concordo com a reportagem. Mesmo o Hezbollah estando no seu pior momento desde a sua existência, ele ainda assim é mais forte do que o governo libanês. O governo libanês, ele é um governo que é precário e não tem força para bater de frente com o Hezbollah, mesmo o Hezbollah estando no momento mais fraco da história. Mas aí entra o respaldo dos Estados Unidos. E aí a minha pergunta entra de novo nessa situação. Será que os Estados Unidos vão interferir em um possível conflito, uma possível guerra civil dentro do Líbano? É muito complicado.
Nas últimas noites, dezenas de motocicletas passaram rugindo pelo distrito de Dahrieh, em Beirute, um reduto do Hezbollah. Motociclistas buzinam incessantemente, agitam bandeiras do Hezbollah, bloqueiam estradas e queimam pneus. Soldados libaneses detiveram alguns deles, mas os protestos barulhentos continuam noite após noite, abalando a capital. A agitação ocorreu em resposta a uma decisão dramática do gabinete em 5 de agosto, ordenando que o exército libanês preparasse um plano para desarmar o grupo terrorista até o fim de 2025. 2 dias depois, o governo aprovou formalmente os objetivos de uma proposta dos Estados Unidos, apresentada aos ministros, que inclui um cessar-fogo de longo prazo com Israel e um programa de reconstrução para o Líbano. Sim, o Líbano precisa ser reconstruído também, não como Gaza, mas precisa ser reconstruído. Ao ler a decisão após a reunião do gabinete, o ministro da Informação, Paul Morkus, também se comprometeu com um desmantelamento gradual das organizações armadas não governamentais lideradas pelo Hezbollah. São clãs, são outras organizações menores que também estão dentro do Líbano. Foi um momento quase sem precedentes, uma menção explícita ao grupo no contexto do desarmamento no governo libanês. Pouco a pouco, o enviado dos Estados Unidos postou no X. Pouco depois, o enviado dos Estados Unidos postou no X: parabéns ao presidente do Líbano, ao primeiro-ministro e ao Conselho de Ministros por tomarem a decisão histórica, ousada e correta. As resoluções do gabinete dessa semana finalmente colocaram em prática a solução: uma nação, um exército para o Líbano. É uma situação que está com um pavio curtíssimo e as forças de defesa de Israel precisam estar bem atentas. Na verdade, já rolou um aviso para a população ficar de antena ligada. O exército de Israel sempre trabalhando para proteger seus cidadãos e proteger o Estado de Israel. E por falar nisso, camisa das Forças de Defesa de Israel. O link da nossa loja, israelviva.com, está aqui embaixo também na descrição. Também temos cordões de aço inoxidável, cordões e pingentes com a estrela de Davi. Temos 2 modelos, também pulseirinha com a mão de Fátima. Dá uma conferida aqui no link aqui embaixo, nossa lojinha. O envio é do Brasil para o Brasil. Você não precisa se preocupar com o imposto do amor, porque não é um envio internacional. Nossa loja está instalada no Brasil para fornecer produtos para qualquer ponto do Brasil. Então entra no link e confira as promoções. Aproveite e use o cupom Guanabara5 para você acumular mais descontos ainda nas suas compras. Muito obrigado, eu volto a qualquer momento com novidades e se toda essa situação se desenrolar aqui em Israel. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.